Fala galera, tudo bem? Hoje um podcast de cara Produc, maravilhoso, terceiro CobraCon, nosso convite do pessoal, do Reginaldo, para participar desse evento magnífico, com todos os síndicos profissionais, fornecedores, administradoras, é muito legal. A gente está num estúdio de vidro, é sensacional. E para participar de tudo isso, eu sempre começo a minha fala agradecer a Datamassi, é um RP maravilhoso, procura a Datamassi se você precisar gerenciar a sua empresa. E não podia ser diferente num um evento dessa magnitude, não ter a Ana Fernandes aqui comigo. Fala, Ana, tudo bem? Tudo bem, e você, Sérgio? Beleza. Você está de cara pro Duque, e aí a tua história é muito bacana. Porque você vem da área financeira Isso, e depois enveredou aí pro condomínio. para a sindicatura profissional. Conta aí, como é que é isso, meu? Trabalhei 28 anos em bancos de grande porte. Trabalhei com pessoa jurídica, 16 anos, gerente de pessoa jurídica. E aí, saindo do banco, falei, vou fazer a minha migração de carreira. Não queria mais trabalhar na área financeira, mas sempre trabalhar numa área que tivesse um pouco disso também, né? Legal. Que pudesse fazer administração, gerenciamento. E fui conhecer a área condominial e me apaixonei. Aí me apaixonei, comecei a fazer vários cursos, participar de eventos, palestras, até que fui eleita síndica. E estou aí até hoje, né? São 4 a 5 anos. Trabalhei numa empresa de síndicos profissionais para pegar experiência, para também não chegar simplesmente na área condominial sem ter nenhuma bagagem, né? Até que me senti preparada e montei meu CNPJ, fiz o meu seguro e estou aí, estou na... Cara, e é bacana, porque assim, a área financeira acaba te ajudando na questão do síndico? Muito, muito, muito. Porque hoje o que a gente mais vê assim, em condomínios é justamente isso, né? Os condomínios eles têm um problema de caixa, às vezes por uma questão de uma gestão, né, que não foi tão ou atenciosa, ou dedicada, ou inexperiente mesmo com relação a isso. Então, eu acabo pegando algumas coisas assim que você tem que ir colocando as coisas em ordem, muitas pendências dentro do próprio condomínio, obrigações legais do síndico que não são feitas, ou se são feitas, não são feitas por empresas que são especializadas naquilo, né? O síndico tem uma responsabilidade enorme em cima disso, e aí você tem que equilibrar tudo isso, né? Você tem que fazer a negociação do contrato, você tem que fazer um planejamento, você tem que conseguir o recurso, né? Administrar o recurso financeiro, e às vezes para isso realmente você tem que ter esse planejamento, porque você precisa ter muita paciência para você conseguir ir colocando tudo isso em ordem, né? E claro, existe toda uma expectativa dos moradores, né? Porque quando eles colocam um síndico que vem com uma experiência, com uma bagagem, que vem com esse planejamento, que já leva na assembleia, olha, vamos fazer as cotações, vamos ter transparência nas cotações, vamos fazer uma planilha para poder explicar o que é cada cotação. Fazer cotação dá trabalho, você deve saber disso, a gente tem inúmeras empresas, você tem que pegar as empresas, saber se as empresas são empresas que são idôneas para você colocar dentro do condomínio, e tem todo um trabalho em cima disso, e tudo isso pensando lá no caixa, lá na conta corrente, lá na conta ordinária, lá no fundo de reserva, que às vezes já foi usado para coisas que não eram para ser usadas, né? Em coisas que não deveriam ter sido usadas. Então, é todo um trabalho focado mesmo em cima disso, desse planejamento. Então, trabalhar no banco me trouxe essa experiência, né? De planejar, de conseguir olhar os números de uma maneira que eu possa ir trabalhando isso para trazer uma nova realidade para o condomínio, né? Para trazer tranquilidade com tudo que a gente tem para fazer no dia a dia e deixar o condomínio funcionando, né? Porque os moradores eles estão ali, né? Estão pagando a cota condominial e estão querendo trazer isso daí, né? Quero valorizar onde eu moro, né?
E é a nossa responsabilidade em cima disso também. E às vezes o morador não sabe de todo esse passo a passo, né? Não, Por não exemplo, a tem gente está ideia. num evento, vários fornecedores, um evento de 2 dias, que você tem aí um lastro de informação muito grande, Exato. e o morador, ele está ali na zona de conforto, ele não vê que você vem aqui, conversa com um fornecedor ou outro, vai em busca, porque você está em busca de coisas boas, de novidades para o condomínio. Exato. Exato. E aí você vê um evento desse, né? A gente está aqui nesse estúdio, que é muito bacana, e dá para ter amplitude, né, disso tudo. Exato. E quando você fala da vinda, né, da área financeira, te dá essa expertise, mas você fala, poxa, será que o que eu falo, ele lá vai entender? Sim, Né? O condômino vai entender realmente? Será que ele sabe na raiz o que é o controle financeiro? Será que ele sabe os custos reais de um condomínio? Exato. Acho que a grande maioria não. Né? A grande maioria não tem essa ideia. Mesmo pegando lá o boleto e vem lá o descritivo, né? O balancete lá com todos os valores, nem todo mundo olha, né? Ou não tem tempo, ou não está interessado naquele momento em entender aquilo, né? É às vezes até uma justificativa, né? Ah, você não fez tal coisa. Eu já chego e já falo assim, você deu uma olhadinha como é que está a situação? Porque assim, a gente tem uma responsabilidade de o que é mensal ali, do que você tem mensal, você tem que honrar. Sim. Né? Eu peguei um condomínio que eu tinha um síndico que ele tinha um mês que ele pagava a conta de luz e não pagava de gás. Aí no outro mês ele pagava de gás e deixava de luz. Como pode? É surreal, então, né? Tive que negociar contratos, então você tem que entrar em contato, você tem que ir lá na empresa, você tem que conhecer a empresa, você tem que olhar o contrato. Às vezes o contrato não é favorável ao condomínio, infelizmente. Sim. É mais favorável à própria empresa. O fornecedor, né? O fornecedor. Então, a gente tem todo esse trabalho de negociar tudo isso para poder ter o quê? Uma sobra um pouco maior de caixa, porque também se você vou aumentar a cota condominial em 3%, causa uma revolução. É um pandemônio, né? Exato. Então, você tem que trabalhar tudo que você tem aí de contratos para poder trazer isso. Daí, na área financeira, a gente faz muito isso, né? A gente trabalhava com empresas, muitas vezes a gente a gente falava, eu sou um consultor para a sua empresa, né? Porque às vezes o próprio dono ele não tem uma visão de algumas coisas que ele pode melhorar ou implementar para poder melhorar o caixa dele. Legal. E é isso que a gente faz no condomínio. Legal. Né? A gente se dedica totalmente a analisar os contratos, visitar as empresas, ver o que pode melhorar, ou se você até precisa, às vezes, trocar um fornecedor. Sim. Né? E nisso você vai conseguindo trazer recursos para o condomínio, começa a negociar com as outras empresas para começar a deixar essas coisas, obrigações legais, manutenções e tudo mais, em dia, né? Tendo sempre os pagamentos, né, das contas e tudo, deixando isso também em dia, né? Porque não dá para é só conta também. Às vezes você está com o cobertor curto, né? Justo, descobre ali. Descobre outro. Mas você tem que negociar, né? Então, você tem que fazer um trabalho de ligar para as empresas e falar, tenho, sei lá, 2 notas suas aí, vamos parcelar. Então, isso tudo você tem que ir colocando, seja uma planilha, ou se a pessoa é um pouco mais, vamos pôr na ponta do lápis e vamos fazer um planejamento, vamos colocar em dia para você voltar a ter os serviços, né, que você precisa e o atendimento, né, que você precisa dentro do condomínio, sempre olhando para o lado financeiro realmente, porque é bem complicado. Porque o financeiro é uma parte importante. Importantíssimo. Mas a gente tem também a cultura de tantas outras coisas dentro do condomínio. A gente estava falando há pouco lá da separação de lixo, reciclagem. Isso. Aí você põe uma empresa lá que faz um trabalho de reciclagem. Uhum. E o cidadão ainda container, e ele ainda está na cultura de jogar o saquinho de lixo em algum lugar. Exato. Então, é uma outra administração também, né? Da cultura de cada um. Eu sempre falo o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que fazer muito comunicado mesmo, divulgar. É aí que tá. Muita coisa que você está fazendo.
tem coisas que você faz e que não são visíveis. Então, você vai fazer lá a manutenção do para-raio. Dificilmente o morador está pensando no para-raio, mas o para-raio tem uma importância enorme. Então, eu coloco isso em comunicado. Olha, estamos fazendo as adequações, o porquê, às vezes você tem uma lei, você tem uma norma, né? Você tem uma série de coisas, então você vai colocando, mas de uma forma simples, que também não fique uma coisa cansativa no comunicado. Tecniquez, né? Exato. Para você ir demonstrando tudo isso que você está fazendo. Né? Então, você tem que comunicar, tem que divulgar e tem que ter persistência nesses comunicados, né? Como o caso aí da reciclagem de lixo, né? Muita gente fala, isso daí não vai dar certo, já tentaram. Tem o container bonitinho lá com a tampa, ninguém levanta a tampa. Eu coloquei bags, comprei plaquinha, aqui lixo reciclável, né? Material reciclável. Para informar. Fiz comunicado, o que é reciclável, o que não é. Você não pode jogar papel higiênico, a gente colocava. Não, você tem que ir você tem que ir no ponto e vírgula, no ponto e vírgula, explicando mesmo. E não é assim, você fala assim, a pessoa simplesmente não quer entender, às vezes, ou esquece, mistura tudo. Então, na verdade, eu faço a coisa bem e não é um comunicado, né? Eu coloco lá, comunicado sobre reciclagem, 1, 2, 3, e você vai colocando. Hoje, a gente está reciclando o que antes eu chegava lá no condomínio de segunda-feira, a lixeira transbordando, caindo pela grama o lixo. Hoje dá o quê? 5 sacos de lixo orgânico. E as bags, que nem são tão bonitas quanto aqueles containers, né? Mas são funcionais. Estão lotadas. Então, a gente começou com a empresa indo uma vez por semana, agora ela está indo 2, e a gente já está vendo a hora que ela precisa ir 3 vezes por semana buscar o lixo reciclável. Então, é tudo também apelando, também sempre mostrando essa coisa do meio ambiente mesmo, né? Que hoje eu acho que não dá nem para pensar você jogar uma caixa de papelão num lixo comum, né? Ou, sei lá, um vidro sei lá, alguma coisa assim. Né? Então, a gente acaba fazendo um trabalho focado também nesses comunicados. Inclusive, tem empresas especializadas nessa coleta. Sim. Você tem que ter a destinação correta também. Não adianta fazer tudo isso. Tirar aqui e o cara jogar lá no... Exato. Né? Instalei aqueles coletores de pilha. Então, hoje eu ainda não tenho, em um dos condomínios ainda não tenho quem faça essa coleta, mas eu mesma levo num local que faz a reciclagem, que recolhe a pilha, a bateria. Importante, né, a gente fazer esse trabalho também. E tiro a foto lá, entregando aqui a caixa de pilha que vocês colocaram lá e tal, para demonstrar. Que coisa maluca, né? Que você tem que provar que você está fazendo isso por uma situação que é para o bem comum deles e de todos, né? Uma população em geral. População em geral, mas você dá a destinação correta, e é isso mesmo, né? Em tudo que você vai fazendo, você vai mostrando o porquê disso. Né? Então, você faz uma análise de potabilidade de água. Né? Manda limpar a caixa d'água, manda fazer a análise para ver se a água está potável, está de acordo, né? Então, você tem que ir demonstrando isso. São coisas, às vezes, que passam desapercebidas, mas que realmente, quando, se não é feito e se acontecer alguma coisa, pode recair dar um problema para o síndico. Né? Das obrigações lá que você citou. Das obrigações que o síndico tem. Então, são coisas que passam, às vezes, desapercebidas, mas a gente, com os comunicados, a gente vai relembrando os moradores de tudo isso. Saudade da área financeira? Não tenho. Então, quer dizer que incorporou de vez, então. Incorporei. Na verdade, eu vi uma oportunidade mesmo, né? Eu agradeço, né, sempre, né, o meu histórico aí de 27 anos de banco, né? Foi excelente para mim, conquistei muita coisa, mas depois que eu saí, eu vi que eu não tinha mais como voltar, não tinha retorno para isso, né? E eu vejo assim, o condomínio, ele é uma área em expansão o tempo todo. Hoje em dia, o que a gente vê de condomínio é o que mais se vê. Condomínios, né? Você mora em condomínio? Eu não moro, eu sou a síndica que mora em casa. Mas é engraçado. Geralmente é legal, né? Eu virei síndico
porque eu moro no condomínio e eu via que poderia Isso. melhorar. É. Olha, você foi totalmente numa Foi o contramão. oposto, foi o oposto. É engraçado porque, na verdade, né, eu acabei assim, me apaixonando e eu me dedico tanto e eu vivencio tanto que outro dia eu estava falando de um condomínio para uma empresa e ele falou assim: você mora lá, né? Eu falei: não, eu não moro lá. Ele falou: nossa, mas você fala tanto assim, com tanta propriedade de detalhes, coisas que acontecem, porque eu converso muito, né? Isso também é uma coisa que vem muito da área financeira, é relacionamento, É relacionamento. né? E para você trabalhar com o público, você tem que gostar. Tem que gostar de gente. Tem que gostar. Não tem jeito. Não tem outra forma. Então, às vezes, a pessoa está no mau humor, não está legal, ela está querendo. E você está ali tratando bem, com a educação, depois vem até pedir desculpa. Desculpa, eu falei que você é meio assim e tal. Mas é um exercício que você tem que ter um equilíbrio ali. Tem momentos que você fala, peraí, né? Não, é o que eu sempre costumo dizer. Também, em muitos momentos, você tem que ser sempre firme, né? Ainda mais aquela coisa, vem lá, isso pode. Cordial, mas firme, né? Mais firme, com educação, mas firmeza. Porque às vezes está lá no regulamento interno e você ouve, você está inventando norma. Não, tá aqui. Tá aqui, ó, artigo tal. É que não leu. Aí, mas esse regulamento interno tá antigo. Não, gente, mas é o regulamento interno que é a o que gente tem hoje. Ou são coisas que não são tão antigas, não. Tem coisas que mesmo os mais antigos já, né, as coisas continuam, tipo, descer um cachorro pelo elevador de serviço. Daí sempre foi. Sempre foi forma, isso, né? Mas a pessoa quer fazer do jeito que ela quer, então aí eu já também é aquela coisa. Você mora em condomínio, você mora numa coletividade, né? Então não dá para você fazer tudo do jeito que você quer, somente o que você quer, né? Você tem que seguir realmente as normas, porque senão você imagina a bagunça que isso daí vai virar, né? E ninguém quer morar numa bagunça. Então, a gente precisa ter as normas, colocar tudo isso daí sempre muito claro. Né? Às vezes, um comunicado também. Né? Eu tenho alguns condomínios que são novos, de pessoas que nunca moraram no condomínio, e aí, de repente, larga o cachorrinho vai andando para todos os lados. Então, já coloco um comunicado. Eu tenho um grupo de WhatsApp, eu não faço o WhatsApp para interação entre os participantes, é só para avisos. Quem quiser falar comigo, fala no particular, no WhatsApp, ou por e-mail, ou pessoalmente, quando eu estou no condomínio também. Então, isso é bacana. Nesse grupo de WhatsApp, nesses condomínios novos, eu vou colocando exatamente isso. Olha, aqui é proibido tal. Eu pego pelo regulamento interno, coloco o artigo, que não é coisa que a gente eu simplesmente não quero que você faça. Não, está lá na convenção, no regulamento interno. E aí eu coloco lá. Não, mas uma coisa bacana que você está falando, que geralmente o pessoal gera um grupo e que todo mundo se conversa ali. Isso, que é de moradores. Que é de moradores. Isso a gente vai muito... Eu acho complicado, né? Porque todo mundo fala, vai opinar, uma coisa não é com ele, um assunto vira outro, que vira uma, né? Exato. Não, agora, aí você está falando lá do primeiro assunto, já vem mais 20 mensagens de outra coisa. Mas se você não finaliza aquele assunto, eles te cobram. Você não me deu retorno daquilo lá. Então, eu não participo de grupos de moradores. Então, você só informa e me chama paralelo e exato. Eles têm o grupo de moradores, aí eles discutem entre eles lá, ou sei lá. E eu fico na parte de comunicados e informação. E você tem uma frequência da visita nesses condomínios? Tenho. Normalmente, dependendo do tamanho do condomínio, eu acabo montando um plantão. Então, pode ser 1, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, enfim. Ou eu faço 2 vezes por semana, monto o dia certo para ir, mas aí eu tenho um prestador que vai um horário diferente do que eu estou acostumado, então eu mudo o plantão, aí eu aviso no grupo. O plantão que normalmente é tal dia à tarde, será realizado tal dia de manhã. Se precisar falar comigo, estou à disposição, mas estou indo nesse horário porque eu vou atender um prestador, porque é outra coisa que tem no WhatsApp, né? As pessoas normalmente tratam tudo no WhatsApp hoje em dia, até para fechar um negócio é com o WhatsApp. É difícil. E às vezes para você entender um orçamento, né? A pessoa que foi lá e fez um planejamento, sei lá, de uma manutenção, alguma coisa, você tem que falar pessoalmente. Então, eu acabo, às vezes, mudando os meus horários para poder me adequar ao horário do... Uma pergunta, eu estou nesse negócio há 18 anos, né? Trabalhando com segurança, condomínio, você sabe disso. Mas uma pergunta importante, o zelador, vamos pôr fogo no parquinho, ele é um apoio
Ou às vezes ele... Como é que é? Como é que você vai catequizar esse cidadão e falar, ó, tem que ser assim, você me apoia, eu venho 2 vezes por semana e os outros dias você vai me monitorando. Como é que é isso? É difícil. É difícil. Você tem excelentes profissionais, Tá. né? O perfil, acho que hoje em dia, de zelador é um zelador mais atuante, mais aquele mão na massa Mão na mesmo, massa, né? vai lá, ele faz uma manutenção, mas a gente ainda tem alguns zeladores que estão um pouquinho mais, né, naquele perfil mais antigo, né? Aquele Tá. zelador que fica ali, só olha. Então, você tem que falar muito, né? É igual filho, né? É. E Você acho tem que que ele é o falar. primeiro que você tem que educar, né? Porque na verdade a gente tem que formar um time, né? Tem que Eu e formar um ele, time. como eu não moro no condomínio, ele acaba sendo meus olhos no condomínio, Então, é isso que eu né? falo, Então, se porque... tem alguma coisa às vezes que passa, às vezes passa, né? E aí vem morador e fala, mas não viu? Opa, tá ali. Opa, peraí. É. Então vamos lá resolver. Mas é igual o filho mesmo, você tem que estar ali falando, falando, falando. Agora, se não é aderente realmente, aí a gente tem que, se é terceirizado, você tem que tomar alguma outra providência, Olha, enfim. você tá de parabéns, você fala com uma propriedade. Eu sou muito fã de síndico, né? Que E bom. administrador e condomínio. Isso não é aberto mesmo, eu falo mesmo. E você é uma pessoa que chegou nesse mercado novo, de uma forma nova, e me traz essa energia. Eu entrevistei vários. E síndicos parrudos como você, pessoas, né? E é bacana, mas você traz esse brilho no olhar falando, tem que fazer assim, eu vou educar. Em nenhum momento você fala, não, eu vou punir com multa. Pode Não, acontecer. pode, Isso é acontece. natural. Porque se insistir muito, vai. Sim. Mas você trata diferente. Não, Legal. que na verdade, assim, né? Eu estudei muito, me dedico muito, e é uma coisa assim que eu gosto de fazer. Eu tenho uma coisa assim, eu tenho essa área financeira que está comigo, mas eu gosto muito do operacional também. Então, às vezes vai um engenheiro, então eu gosto de conversar, gosto de conhecer. Tem que permeabilizar, tá com uma infiltração. Esses eventos, como você disse, às vezes você aprende, conhece uma empresa com novas tecnologias, com novos produtos para serem usados. Então, eu acabo trazendo muito isso para o dia a dia. E como eu vivencio isso, né? Porque assim, eu sou síndica das 8 à meia-noite, né? Porque de vez em quando a gente tem que dormir. Mas eu não me desligo. Eu tenho uma história engraçada. Eu tenho as câmeras de um dos condomínios e eu estava vendo a câmera por causa de uma outra coisa. Aí eu vi uma moradora com o portão aberto, segurando o portão aberto. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para a portaria, porque a gente tem um grupo de WhatsApp com o pessoal da terceirizada. Aí eu coloquei lá para a moça da portaria, né? Falei, pede para essa moradora que está segurando o portão, fechar o portão por causa de uma questão de segurança. Claro. Porque assim, o condomínio ele investe muito em segurança. E não adianta, meio portão aberto, acabou. Mas o principal, a pessoa que tem que cuidar mesmo da segurança é o próprio condômino, né? Mas às vezes é uma distração, né? Ela estava conversando e segurando o portão aberto. Aí a moça da portaria falou assim, como é que você está sabendo disso tudo? Eu falei, porque eu estava olhando a câmera por causa de uma outra situação. E pegou. E acabei, como eu tenho todas as câmeras no celular, eu acabei vendo. Ela falou, nossa, nada passa por você mesmo. Mas ela falou, você é ligado o tempo todo. Mas é que você acaba ficando, porque é uma responsabilidade imensa. E se acontece alguma coisa, né, por uma má conduta ou uma distração dessa moradora, a primeira pessoa a ser chamada ali vai ser você para explicar o porquê que a segurança não solicitou que ela fechasse o portão. Exato. E é isso que às vezes também a pessoa da portaria está olhando outra coisa, porque era um horário de pico, era de 6, 7 horas da noite, então tem portão de garagem o tempo inteiro abrindo. Tudo bem, é um fluxo. Mas... Acontece, mas aí a moradora possivelmente estava distraída, né, e falando com o portão aberto. Aí ela falou, mas você não passa nada, você fica ligada. Mas é porque você acaba, assim... Você incorporou, né? Incorpora muito em você isso. Né? E é a responsabilidade mesmo. Você fala assim, se acontece alguma coisa. Né? Então, a gente tem que estar... Mas também a gente tem que saber separar um pouquinho, porque às vezes também querem trazer muita responsabilidade que não é, que é sua.
Tem que pôr um limite, né? Você tem que saber pôr um limite. Um Então, limite de horário. com essas... você conhece convenção, conhece o regulamento interno, você tem noção de Aqui, algumas leis, você está no dia a dia aí há muito tempo, aí já passou por algumas situações. Nossa, isso aqui é condomínio, isso aqui é você morador. Entendeu? Então, você tem que saber separar as responsabilidades. Precisar de um auxílio, ok, Beleza, mas... vou fazer. Né, vamos separar de quem é cada um com a sua responsabilidade também, né? Poxa, que bacana. É importante. É importante. Eu acho que esse é o contexto, e o bacana é que você veio para falar disso por conta desse evento. Né? E eu fiquei muito feliz e honrado, porque realmente você traz essa realidade. Quem escutar, eu estava falando um tempo atrás de muitas pessoas que querem ser síndicos. Uhum. Então o cidadão fala, eu vou ser síndico profissional. Não é fácil. Então, avalia, estude, converse com alguém que já faz esse serviço, para ver o pró e o contra, para ver realmente se você tem calibre emocional, principalmente, para fazer. Eu tinha uma síndica que eu falava muito com ela falava assim, você tem que ter um psicológico muito forte. E eu falava, é autoestima também, porque tem hora que você é a pior pessoa do mundo, você é horrorosa, você é tudo. E aí você tem que estar ali firme, né? E ao mesmo tempo, pode acontecer de você ter um julgamento que não é o mais correto, e você também tem que ter a humildade de chegar e falar, realmente isso aqui não era isso, é isso. Então agora eu estou consertando, eu vou acertar, peço desculpas, que é uma coisa que é natural, mas às vezes é difícil as pessoas reconhecerem. Você tem um nicho de tamanho de condomínio ou não? Não, assim, você está escolhendo o que vier, vamos. Na verdade, o que acontece, né? Eu comecei, depois que trabalhei prestando serviço para uma empresa, eu saí para montar o meu CNPJ e eu comecei do zero. A F, Síndica Profissional e Consultoria. E eu comecei do zero. Então, comecei mesmo batendo nas portas. Então, hoje, os condomínios que eu tenho, realmente é porque eu fui lá na Assembleia. E vendeu o seu processo. Montei a minha apresentação e fui eleita. E tenho conseguido me manter aí em cima desse trabalho que eu faço. Né? Então, eu não tenho condomínios ainda parrudos, grandes. Né? Quando trabalhei na empresa, trabalhei com condomínios grandes. Todo tipo de perfil, sem AVCB, com todo jeito, com problemas jurídicos diversos, enfim. Foi ótimo, porque conheci diversos profissionais também, trouxe muita gente para trabalhar. Hoje, às vezes, preciso de um advogado ou de uma outra assessoria, enfim. Eu já tenho para onde correr, já você vai montando um leque de fornecedores, né? Isso é importante. E aí eu estou aí nessa batalha, mas assim, não tenho... um perfil específico. Eu preciso de um pequeno... Vai aonde vai. Exato. Aliás, eu estava até comentando aí com o pessoal, a gente tem hoje assim, muitos condomínios até pequenos e às vezes são meio discriminados, né? Que são condomínios que são formados em casas que eram antigas, não dá para ser um condomínio aí de 60, 100, 200 unidades, mas são condomínios de 20, 40 unidades. E que precisam ter uma gestão. E que precisam de um síndico, né? E que são condomínios que muitas vezes estão em implantação. A implantação é importantíssima no processo do condomínio. Concordo. E aí eu acabei pegando alguns nesse perfil também, porque é interessante você começar a trabalhar nisso daí, né? Tanto na implantação, como conhecendo algumas construtoras também, né? E, como eu disse, né, tem tantos condomínios, você tem que ir aonde o trabalho está mesmo, né? Não é bacana. Não tem como ficar escolhendo. Você tá num caminho correto, eu acho que traz essa identidade. O condomínio precisa de síndicos como você, que tem essa disponibilidade, essa linha de entendimento, o equilíbrio, né, do certo e tal, do que tem que ser feito. Exato. Tem coisas que tem que ser feitas, não adianta. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Exato. E a cultura do morador, né? Ter essa linha mais próxima de mudança cultural. Uhum. Isso me encanta bastante, porque eu sou fornecedor. Então, quando a gente vai atender um condomínio, eu explico para ele, ou por síndico, o porquê uma portaria tem que ser bem treinada, bem habilitada, um vigilante ou a limpeza.
e qual é realmente a tua dor, qual é a tua expectativa, Sim, para que eu consiga atender. atender, exato. E aí é em cadeia, né? É, Porque aí você passa isso também pro morador. exato. Olha, está atendendo assim, porque aqui é o necessário, vai fazer aquilo. Acho que é uma linha de comunicação, Exato. é o fundamental. Conhecer, ter essa comunicação. Você falou tudo, eu acho que assim, relacionamento e disponibilidade. Acho que são palavras-chave aí para a gente poder trabalhar nessa área, né? Você ter esse relacionamento com os moradores, com o conselho que trabalha também em prol do condomínio Legal. e que está junto com você. Eles são moradores, muitas vezes eles sinalizam coisas também que são importantes para o síndico profissional. Então, você tem que ter uma parceria com os conselheiros, com o subsíndico, se tiver, que é muito importante também, que aí a gente consegue colocar as coisas para avançar. Fechou. Porque, na verdade, muitas vezes você vê muita gente retroagindo, né? Voltando para trás. E a gente tem que colocar para frente. Ótimo. Fechou. É isso aí. Já a gente está indo para o final. É um bate-papo, passa muito rápido quando a conversa é boa, né? Verdade. E eu quero deixar, sempre falo, deixa uma mensagem e um contato, porque as pessoas vão querer te buscar. Pode falar, tá à sua disposição. Telefone, como é que te acha, e a gente vai para o final da nossa maravilhosa conversa. Tá ótimo. Bom, eu tenho um e-mail, né? É o contato@afsindicatura.com.br. Tá. É o meu celular, posso deixar disponível. Se você quiser, tá à sua disposição. É o 11 99605 5392. Normalmente eu estou começando a atuar agora nas redes sociais, Tá bom, também divulgar um pouco o meu trabalho, tá bom. mostrar o dia a dia do condomínio, mostrar o que é ser síndico, como você disse, às vezes muita gente está fazendo uma transição de carreira e acha que tem perfil, e às vezes não tem, ou às vezes tem, então é importante a gente ter isso daí, né, saber separar um pouquinho, ver, parece que é muito legal, vou lá, vou fazer, e às vezes é trabalhoso, você não tem sexta, às vezes, né? Às vezes você está no sábado, você está no domingo, mas você tem que estar olhando, atuando, respondendo, se for uma emergência, principalmente, né? E é isso, acho que é dedicação, é planejamento, né? E é esse relacionamento e essa disponibilidade. Acho que esse é o resumo de tudo. Eu fico à disposição sempre. Ótimo. Agradeço a oportunidade de estar aqui também, foi ótimo. Foi ótimo. É o primeiro. Mas é o primeiro de muitos. De muitos. Obrigado pela tua presença. Eu agradeço muito, fico muito honrado. Eu estou com um canal aí que traz o empreendedorismo de uma forma geral. E é isso, gente. Mais um de Cara pro Duque, seguindo em frente. Episódio sensacional. Me despeço do meu jeito. Vamos para a próxima. Um abraço.